Olá, eu sou Walter Procópio e esse é o nosso desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Hoje nós vamos estudar mais 3 capítulos do livro de Levítico, capítulo 4, capítulo 5 e o capítulo 6. O capítulo 4, ele fala sobre a oferta pelo pecado. Se no capítulo 3 é a oferta de comunhão, a oferta de paz, agora no capítulo 4 é a oferta pelo pecado. E eu posso dizer para você que o capítulo 4, para mim, é um dos capítulos mais intrigantes e significativos do Antigo Testamento. Por quê, pastor? Porque ele revela a complexidade da adoração e do perdão no contexto do tabernáculo. Tabernáculo que lá em Êxodo nós vimos as instruções para Moisés para que ele fosse construído. Dentro da comunidade de Israel era complexo isso. E aí eu quero com você caminhar. Começa assim: o Senhor ordenou a Moisés: diga aos israelitas, quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que é proibido, em qualquer dos mandamentos do Senhor, assim se fará. Lembra dos 10 mandamentos? É sobre isso agora que Deus está trazendo esse entendimento. Se alguém pecar contra esse mandamento. Então, do verso 1 ao verso 12, aqui no livro de Levítico, nós encontramos os detalhes do procedimento rituais que estava governando a vida dos sacerdotes. Esses sacerdotes e de toda a comunidade, de toda a nação de Israel. E um dos mais notáveis é o sacrifício pelo pecado de um sacerdote. Então o que nós vamos ver aqui, verso 3. Se for o sacerdote ungido que pecar, trazendo culpa sobre o povo, o sacerdote trará ao Senhor um novilho sem defeito, como oferta pelo pecado que cometeu. Então aqui agora ele não está falando primeiro do pecado do povo, ele está falando do pecado do sacerdote. E quando eu aprofundo aqui no capítulo 4 do livro de Levítico, eu percebo que há um peso maior quando o pecado ele é do sacerdote. Por quê, pastor? Lá no Novo Testamento, o que a Bíblia vai nos dizer? A quem muito é dado, muito vai ser cobrado. Por isso que lá no Novo Testamento, nas cartas de Paulo a Timóteo, nas cartas de Paulo a Tito, ele fala do padrão do sacerdote, do padrão do bispo. E de todas as características, 90% das características tem a ver com caráter, não com dom e com habilidade. Porque há uma expectativa de Deus de que quem exerce o ofício sacerdotal, ele tem um caráter, ele fuja do pecado. E aqui nós temos a instrução dessa maneira que o sacerdote vai oferecer a sua oferta pelo seu pecado. E a importância aqui também da confissão desempenha um papel central nesse procedimento. Não é só entrega, né? O sacerdote cometeu um pecado e deve confessar o seu erro. E você vai lendo aí, reconhecendo sua falha diante de Deus e da congregação. Eu amo a Bíblia porque, mesmo falando de rituais que não tem a ver com a nossa cultura, mas já é um apontamento para aquilo que eu preciso fazer no Novo Testamento. O Novo Testamento também, eu preciso confessar o meu pecado, arrepender. Né? E aqui o animal escolhido era um novilho, um animal sem mancha, sem defeito, símbolo da pureza e da inocência que está sendo oferecido em substituição ao sacerdote culpado. Por isso que Jesus ele foi o único que seguiu o padrão, que conseguiu ser o padrão para morrer na cruz do Calvário, porque ele não tinha pecado. Assim como esse animal não podia ter defeito. Se a gente vai do verso 13 ao verso 21, aí é o sacrifício pelo pecado de toda a congregação. E aqui nós temos uma rica instrução dos rituais e das ordenâncias que delineiam a relação entre Deus e a congregação de Israel, o povo de Israel. O contexto desse ritual o que é importante, ele aplica quando toda a congregação, incluindo o sumo sacerdote e os líderes, peca involuntariamente, causando a contaminação espiritual de todo o povo. Nós vamos ter vários exemplos, nós vamos ver isso aqui no livro de Josué, né? O pecado de um que contaminou, que é o caso de Acã, que leva aqueles itens para dentro do acampamento, e o animal escolhido é um novilho, também símbolo de pureza e inocência, sem qualquer defeito.
O ritual ocorre diante do tabernáculo, no pátio do tabernáculo, de onde a congregação toda pode testemunhar o processo, pode acompanhar. Não são todos os rituais que a congregação, que o povo acompanha, mas esse ela acompanha. E há a aspersão do sangue, e aí é um aspecto crucial deste ritual. O sangue do novilho é aspergido 7 vezes diante do véu, o véu que separa o santo dos santos, o local mais sagrado do tabernáculo. E esse símbolo de purificação completa mostra que a congregação foi restaurada, ou seja, ela pode estar na presença de Deus novamente, né? E aí do verso 22 até o verso 23 é o sacrifício pelo pecado de um líder. Nós vimos o sacrifício do sacerdote, o sacrifício do povo, agora nós temos o sacrifício pelo pecado de um líder, ok? Isso é alguém que está numa alta posição de influência dentro da comunidade. O sacrifício pelo pecado é descrito aqui no verso 22 e 26, e mostra a importância de uma liderança íntegra. Qual que é o animal escolhido? Do verso 22 ao 26 é o bode. O bode. Quando for um líder pecar, verso 22, sem intenção, faz o que é proibido em qualquer um dos mandamentos do Senhor, o seu Deus será culpado. Então aqui nós temos sacrifício para o líder. O sacrifício pelo pecado de um indivíduo, tá? Do verso 27 ao verso 35. Aí, se o indivíduo pecou, ele vai oferecer esse sacrifício. Esse ritual, ele acontece quando o indivíduo peca, e a confissão também está dentro de um papel. Qual que é o animal? É a ovelha. Então, o capítulo 4, ele é fantástico. Mas vamos para o capítulo 5, porque o capítulo 5 é uma sequência do capítulo 4, e aí ele vai trazer algumas orientações. A oferta pela culpa, entendeu? É um caminho para a reconciliação, entendeu? Então, o livro de Levítico, ele traz instruções e ele traz regulamentos destinados a guiar toda a nação, todo o povo de Israel, a uma busca de comunhão com Deus. Qual que é o propósito de toda essa liturgia, de todos esses sacrifícios? Para que isso tudo, pastor? Para que o homem tenha comunhão com Deus. E a instrução, nos casos de testemunhas, se alguém pecar porque tendo sido testemunha de algo que viu ou soube e não o declarou, sofrerá as consequências de sua iniquidade. Então ele está trazendo aqui orientação. Eu testemunhei algo, mas fiquei calado, eu estou em pecado. Novo Testamento, por exemplo, Jesus ensina, se você vê o seu irmão pecando, o que você precisa fazer? Você precisa ir até ele. Então, Deus não quer que você, não, eu não vou falar nada. Você não vai falar com o outro, você fala com a pessoa. Então nós temos esse exemplo. Nós temos o exemplo do verso 4, por exemplo, caso de juramento. Então o versículo 4 nos direciona para a questão dos juramentos precipitados. Se alguém faz um voto impensado e depois ele percebe que ele não consegue cumprir esse voto, então tem um caminho, né? O verso 5 e 6, a oferta pela culpa. Quais são os requisitos? Essas ofertas pela culpa, elas trazem um poderoso lembrete da importância da responsabilidade pessoal. E aí do verso 7 ao verso 13, nós temos a oferta de sacrifício pelo pecado. Então, as ofertas de sacrifício pelo pecado, ele representa um elemento crucial na busca pela purificação e reconciliação com Deus. Todas essas ofertas, é esse propósito. É o homem que pecou, que está longe de Deus e precisa ser reconciliado. Mas como Jesus não veio, eles precisam desse ritual. Então, tem a oferta pelo pecado de menor valor. Então, verso 7, ele introduz a ideia de uma oferta de um pecado de menor valor para aqueles que não tinham recursos suficientes para oferecer um cordeiro. Gente, o fato de Deus pensar nesses detalhes. Olha, se você tem condição, você vai dar um cordeiro. Se você não tem, você dá uma oferta mais simples. Ou seja, não tinha desculpa. Eu estou longe de Deus porque eu não tenho oferta. Não. Todos tinham condição. E tem a oferta pelo pecado de maior valor. Está no verso 11. É a pessoa que tinha maior recurso, ele daria o cordeiro. E aí do verso 14 até o verso 19, nós temos a oferta de manjares. E aqui
é interessante porque nós temos aqui um aspecto fascinante da adoração. A oferta de manjares aponta para isso. Essas ofertas, como descrita aqui em Levítico, era uma maneira especial de o povo de Israel expressar sua devoção a Deus e fortalecer sua comunhão. Então, não é mais o pecado, mas eu quero fortalecer a minha comunhão com Deus. Ofertas de manjares para expiação, são ofertas que para trazer expiação de pecados cometidos indevidamente, né? É importante notar aqui que as diferentes ofertas de sacrifício pelo pecado, que envolviam animais, e a oferta de manjares, eram compostas por grãos, farinhas e azeite. E aí vamos para o capítulo 6, para a gente finalizar. O capítulo 6, ele começa sobre, disse ainda o Senhor a Moisés, se alguém pecar cometendo um erro contra o Senhor, enganando o seu próximo, no que diz respeito a algo que lhe foi confiado, ou deixado como penhor, ou roubado, ou lhe extorquir algo. Então agora nós vamos trazer, vamos ter o ensino sobre ofertas, sobre, por exemplo, a restituição dos bens roubados. Então na primeira sessão aqui do capítulo 6, nós encontramos essa instrução. O cerne dessa passagem é a restituição dos bens roubados. Lembre que saiu um misto de povo do Egito e agora Deus está trazendo limites para que haja uma sociedade organizada, né? E aí a passagem aqui no capítulo 6 vai continuar enfatizando a necessidade de uma restituição integral. E ela coloca um acréscimo de 1/5 do valor para aquele bem que foi roubado. Eu confessei, tá bom? Não, se confessou, você também vai fazer a restituição. Se tem algo hoje que nós estamos precisando aprender nos dias de hoje, é isso. Se eu errei, eu vou pedir perdão, mas se eu trouxe um prejuízo, eu vou trazer a restituição. Do verso 8 ao verso 13, nós temos o que aqui? Procedimento para oferta pelo pecado. Pastor, mas o livro de Levítico fala tanto do pecado? Sim, porque o pecado nos separa de Deus. O pecado é o maior problema. E glória a Deus por Jesus Cristo, que morreu para resolver o problema do pecado. Então, nessa segunda sessão do capítulo 6, nós somos conduzidos ao entendimento mais profundo dos procedimentos envolvidos na oferta pelo pecado. Essas instruções elas vão trazer luz sobre a necessidade de reconciliação com Deus. Por exemplo, verso 9, ele traz uma nova instrução relacionada às vestimentas dos sacerdotes durante o serviço no altar. Deve ser vestes especiais para realizar a oferta pelo pecado. Você vê que Deus dá ênfase ao pecado, por quê? Porque esse é o grande problema. Em seguida, o sacerdote deve trocar de roupa, vestir novamente com as vestes sacerdotais habituais, aquela que nós vimos com tantos detalhes lá em Êxodo, e levará a cinza para fora do acampamento. Aqui uma importante lição a ser extraída é que a ênfase que Deus dá na pureza. E, para terminar o capítulo 6, já terminando, nós temos a oferta pela culpa e a sua significância. A passagem aqui, a partir do verso 14 e 15 aqui, ele já vai destacar que o sacerdote vai realizar a oferta pela culpa e deve fazê-lo da mesma forma que pelas ofertas de pecado. E quando nós chegamos no final do capítulo 6, nós temos a oferta contínua de grãos, do verso 24 ao 30. Essa quarta sessão do capítulo 6, o que ela está nos mostrando? Né? Ela começa a mostrar uma instrução direta do Senhor a Moisés, destacando a centralidade dessa prática no ritual. Né? A oferta contínua de grãos é apresentada como uma obrigação contínua. Ela não pode ser esporádica, ela é contínua. É um ato de devoção. Isso nos lembra que a gratidão e a adoração a Deus devem ser constantes em nossa vida. Eu não faço isso só quando termina o ano, quando começa o ano. E aí o verso 26, para a gente terminar, deixa eu ler. O sacerdote que ofereceu o animal o comerá em lugar sagrado, no pátio da tenda do encontro. O verso 26 enfatiza que essa oferta ela é exclusiva do sacerdote, que vai consumir no lugar santo. Né? Isso destaca a natureza sagrada do ato e a ideia
de que os sacerdotes compartilham da comunhão com Deus de maneira especial. Então, terminamos esses 3 capítulos do livro de Levítico. Você percebe que a gente está estendendo alguns minutinhos, 2, 3, porque o livro de Levítico é um desafio, mas está sendo um prazer estar aqui com você. E amanhã eu estou aqui com mais 3 capítulos, se Deus assim permitir. Deus te abençoe.